Oi, tudo bem com você? Eu espero que sim, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio da Jornada do Estudante Acima da Média, que é essa série em que eu tenho compartilhado com você algumas das técnicas e estratégias que eu utilizei para me tornar uma pessoa acima da média nos estudos, também que são ensinadas na plataforma Estudante Smart e que você já pode começar a utilizar nos seus estudos para ter resultados cada vez melhores em relação ao seu aprendizado, para conseguir melhorar suas notas e o seu desempenho como um todo. Caso você não me conheça, meu nome é Lilian Cruz, eu sou especialista em educação digital e hoje eu vim tirar uma dúvida muito comum e que tem sido muito frequente entre as pessoas, que é a seguinte: como eu posso me tornar um estudante acima da média no meio da crise e com tantas mudanças na escola? Bom, então vamos contextualizar isso para que você entenda o que eu quero te dizer. E o que acontece é que por conta da pandemia, a educação aqui no Brasil mudou de um jeito intenso e muito rápido também. E isso acabou afetando muitos estudantes, principalmente quem está nos anos finais, ou seja, as pessoas que estão terminando o ensino fundamental ou terminando o ensino médio, né? Principalmente quem é do 9º ano do ensino fundamental e quem é do 3º ano do ensino médio. Porque são pessoas que dependem do aprendizado não só para que elas passem de ano na escola ou não só para que elas tenham aquele conhecimento, mas também porque elas estão em momentos decisivos do nosso estudo, momentos decisivos para pessoas que querem construir uma carreira futuramente. Então, a pessoa que é do 8º ano, que é do 9º ano, já começa a se preocupar com vestibulinhos, com concurso de bolsas para uma escola melhor no ensino médio, para entrar num curso técnico, no menor aprendiz. E a pessoa que está terminando o ensino médio está naquela fase de preocupação com os vestibulares, com o Enem, com cursos técnicos também, concursos públicos, enfim. Então, são pessoas que dependem de um aprendizado melhor, só que esse ano, por conta da crise e por conta da necessidade de fechar as escolas, essas pessoas, na verdade, muitas delas tiveram uma queda no aprendizado. Por que elas tiveram uma queda no aprendizado? Pelo fato de que as escolas, em sua maioria, não estavam prontas para essa mudança, não estavam prontas e não tinham estrutura para investir num aprendizado que usa a tecnologia. Atualmente, a internet é um ambiente até melhor do que uma sala de aula para você aprender. Um ambiente que, se você tiver as ferramentas certas, os recursos certos, você consegue ter um aprendizado muito mais eficiente, justamente porque a internet permite que você tenha um aprendizado consistente, tenha um aprendizado num ambiente mais confortável para você, sem que você precise estar numa sala retangular com 45 pessoas que muitas vezes não estão prestando atenção na aula, que muitas vezes atrapalham. Então, atualmente, é completamente possível que exista sim uma educação online de qualidade, só que muitas escolas não conseguiram se adaptar a isso, seja por falta de recursos, por falta de tempo, por falta de verba, ou até mesmo porque alguns professores ainda são meio relutantes em relação à tecnologia. Então, o que acabou acontecendo é que muitas pessoas tiveram prejuízos no aprendizado, pelo fato de que algumas escolas não tiveram como oferecer aulas remotas, algumas até ofereceram aulas, mas essas aulas não eram interativas, ou então não tinham como os alunos tirarem dúvidas, ou então as escolas simplesmente mandaram os tópicos e a pessoa tinha que estudar aquele tópico lendo na apostila, que acaba prejudicando um pouco o aprendizado. Então muitas pessoas estão se sentindo prejudicadas e querem saber como é que elas podem ser acima da média nesse contexto de crise, de mudanças na escola, de você não ter aquele suporte da escola para que você aprenda, de não ter os seus professores ali, que muitas vezes você precisa tirar dúvidas com eles, enfim, de ter mudado completamente a rotina. E a verdade é que mesmo nesse contexto é completamente possível sim que você se torne uma pessoa acima da média nos seus estudos. Afinal de contas, para que você seja acima da média nos seus estudos, você precisa de alguns recursos muito mais básicos do que você imagina e precisa de algumas coisas que na verdade vão depender muito mais de você do que da sua escola. Ok, Lilian, então o que é que eu posso fazer em um momento tão complexo para que depois que tudo isso passar, eu esteja acima da média nos meus estudos e conquiste todas aquelas metas que eu tenho? Primeira coisa, não cometa o erro de abrir mão dos seus planos somente porque estamos em um momento de crise. Algumas pessoas pensam que, por conta do contexto atual, por conta da situação, elas podem abrir mão de tudo que elas querem e que depois esses planos vão voltar magicamente para a mente dela e ela vai estar completamente organizada. Péssimas notícias para você, isso é uma grande ilusão. Se você abrir mão dos seus planos agora, depois que tudo passar, você vai continuar querendo aquela meta, querendo conquistar aquelas coisas que ainda são importantes para você. Só que, como você não agiu agora, o que vai acontecer é que você estará muito mais atrasado do que antes, sabe? Vai ser como se você tivesse ficado parado embaixo de uma montanha de areia, em um lugar que tem bastante vento. Então aquela areia foi se acumulando
em cima de você. Agora, se você é a pessoa que percebe que tem uma montanha de areia e tem muito vento, e você vai caminhando, dando alguns passos para se afastar daquela montanha de areia, você não estará com areia até por cima da cabeça, né? Por quê? Porque você avançou alguns passos. Então entenda que esse é o momento de você agir. Não é o momento de você ficar de bracinho cruzado esperando que tudo melhore para que você comece a se dedicar. Tem muita gente que comete esse erro de esperar que as coisas se acalmem para que elas foquem no objetivo que elas têm, para que elas comecem a estudar, para que elas comecem a consertar erros nos estudos delas. Mas é aquele ditado, mar calmo não faz bom marinheiro. Então você precisa aproveitar esse momento atual, que é um momento conturbado, sim, é um momento de incertezas também, mas você precisa aproveitar esse momento para que você se prepare melhor. Então eu vejo muitas pessoas pensando assim, como eu não sei ainda como é que vai acontecer aquele vestibular que eu quero fazer, eu não vou estudar, eu vou esperar que eles mandem as informações. Mas se você fizer isso, o que vai acontecer é que a qualquer momento aquele vestibular pode trazer as informações e pode marcar a prova, por exemplo, para daqui a um mês. E aí, se você não se preparou, ficou esperando que eles mandassem informações, você estará muito atrás das pessoas que foram muito mais inteligentes que você e que agiram nesse momento. Então, o que você puder agir agora, o que você puder fazer agora pelo seu aprendizado, é importante que você faça. Porque aí daqui a 2 semanas, 3, 1 mês ou 2, pode ser que as coisas se normalizem e aí você já vai ter avançado alguns passos. Ainda que você precise ainda corrigir alguns erros, ainda que você esteja se sentindo meio atrasado, você estará muito menos atrasado do que se você ficar de bracinho cruzado agora esperando que uma mágica aconteça. A segunda coisa que você precisa entender é que enquanto você não se autorresponsabilizar pelo seu aprendizado, você nunca vai ser acima da média. Na verdade, você nem vai chegar perto de ser acima da média. E você nem vai ser bom o suficiente para qualquer prova que você queira fazer futuramente. E pode ser que você pense assim, estou livre desse problema, afinal de contas, eu sou muito responsável. Eu sou a primeira pessoa a terminar o conteúdo na aula, sempre entrego todas as lições, nunca invento aquela desculpa de que o cachorro comeu minha atividade, entrego os trabalhos dentro do prazo, às vezes até antes, faço a prova no tempo certo, então eu sou super responsável. E realmente você é uma pessoa bastante responsável, parabéns, mas isso não é o suficiente. Quando eu falo de você se responsabilizar pelo seu aprendizado, é você entender que, por melhor que seja a sua escola, por mais que o professor explique maravilhosamente bem aquele conteúdo, ou seja, por mais que os professores, diretores, a tua escola como um todo, dê 100% assim, de dedicação para que você aprenda, você precisa do seu 100% também. Você precisa se dedicar para que você aprenda. Não é simplesmente ficar na aula e esperar que, como mágica, aquele conteúdo fique claro na sua mente. Não é esperar que sempre que você teve uma dificuldadezinha para montar uma regra de 3, você vai até a mesa da professora de matemática e aí ela coloca os numerozinhos para você, depois ela fala, olha, agora você vai multiplicar esse por esse. Aí a professora faz a multiplicação pra você e depois da divisão e pergunta, e aí, quanto que deu o resultado? Ou seja, quando você age assim, você deixa que praticamente os outros pensem por você. A pessoa que o tempo todo não se esforça pra aprender um conteúdo, que por mais que o professor explique 1 milhão de vezes, a pessoa fala, não entendi. Não entendeu o quê? Desculpa, mas a pessoa que fala que não entendeu nada de uma aula não se esforçou nem 1% pra aprender. Porque você não prestou atenção e não usou essa coisa linda chamada cérebro pra fazer conexões que são necessárias. Então você precisa parar de ter esse comportamento vitimista de achar que os outros são responsáveis pelo seu aprendizado, tá? Coloca na sua mente o seguinte, a obrigação dos seus professores é que eles transmitam o conteúdo pra você com exemplos, transmitam com o contexto que é necessário, seja pra aquilo que a escola pede, ou então, caso seja uma escola mais focada nos vestibulares, para aquilo que o vestibular pede, mas a sua obrigação é entender aquele conteúdo. Ninguém tem a obrigação de ajudar você a montar uma regrinha de 3. Você precisa se esforçar para que você aprenda. Depois que você tentou 10 vezes e não conseguiu, aí você vai lá e pede ajuda. Não seja a pessoa que tem preguiça de pensar. Essa é a pior coisa que pode acontecer. E, infelizmente você vai dizer, eu não sou assim, mas você certamente é assim. Porque infelizmente a maioria atualmente é assim. E eu percebo isso tanto em pessoas que são super dedicadas realmente, mas que não percebem que estão cometendo esse erro, quanto em pessoas que admitem que são preguiçosas, que admitem que elas não entendem, por exemplo, o que significa cabide. Aí elas levantam a mão na aula. O que é cabide? Sendo que existe um negócio lindo chamado dicionário, que você pode abrir e pesquisar. Cabide. E descobre o que é cabide. Óbvio que eu usei uma palavra bem aleatória aqui, mas é porque realmente tem muitas vezes que a pessoa não tem conhecimento, por exemplo, de um termo
termo que nem faz parte do conteúdo, sabe? Que é um termo geral que todo ser humano deveria conhecer, e a pessoa, por não conhecer, acha que é obrigação do professor que o professor dê a tradução, dê o significado daquele termo que a pessoa desconhece. Ou então, às vezes, tem 5 alternativas. 4 delas tratam de termos que foram tratados na aula, e uma delas traz um termo que não foi tratado na aula. E a pessoa fala: nossa, professor, mas a alternativa que estava correta era justamente a do termo que não estava na aula. Mas, cara, se 4 alternativas das 5 traziam termos que estavam na aula, concorda que é só você pensar pelo menos um pouquinho, usar 1% da sua inteligência para você conseguir eliminar alternativas? Então para de colocar a responsabilidade do seu aprendizado nas costas dos outros. Porque enquanto você esperar que alguém sempre te dê a resposta, enquanto você esperar que alguém fale palavrinha por palavrinha para você, porque você tem preguiça de pegar a porcaria do seu celular e pesquisar a tradução daquilo em um dicionário, porque sim, tem dicionário online, você nunca vai conseguir aprender o suficiente. Então, não seja a pessoa que fica esperando o tempo todo. Quando você muda isso na sua mentalidade, você percebe que não importa a crise, que dane-se o fato de não ter aula presencial, que dane-se os professores não conseguiram passar aula online pra você. Se você tem interesse, você aprende, tá? Então, muda essa mentalidade de sempre ficar na espera de que alguém traduza tudo pra você, de que alguém o tempo todo mastigue cada questãozinha pra que você chegue na resposta certa. Porque se você ficar nisso, você nunca vai ser acima da média, nem na crise, nem no pós-crise. Então, muda esse comportamento e passe a se responsabilizar pelo seu aprendizado de verdade, não só em relação aos prazos do trabalho. Porque em relação a prazos de trabalho é muito fácil. Qualquer ser humano com um pouquinho de dedicação e com um calendário que também tem no celular consegue fazer isso. Agora, pra você se dedicar mesmo, pra se responsabilizar, tem que ser algo um pouco mais além, em relação ao seu aprendizado como um todo. Não só em relação a uma tarefa que tem que entregar ou uma prova que tem que fazer. Ok, Li, muito obrigada pela bronca. Já entendi que eu preciso ter autorresponsabilidade nos meus estudos. Mas ficou uma duvidazinha aqui. Como é que eu posso fazer isso, então, no fim das contas? E vamos lá. Primeiro ponto. Imagina que na tua escola você está recebendo os materiais para que você estude, recebendo algumas questões, ou então que a sua escola está fazendo aulas online nos horários em que normalmente aconteciam as suas aulas mesmo no dia a dia, presencialmente. Então o que você vai fazer? Primeira coisa, parar com aquela mania de assistir a aula enquanto mexe no WhatsApp, enquanto joga um joguinho no videogame, ou então enquanto fica fazendo testes legais, tá? O momento de estudar, mesmo estando em casa, é exclusivamente de estudar. Então, entra no modo aula, foco no foco real. Não fica dispersando enquanto você estuda. Uma coisa que pode te ajudar e vai facilitar ainda mais seu aprendizado é que durante a aula você faça anotações referentes àquele conteúdo. Ai, Lilian, mas na minha escola a gente não está recebendo aulas online. O que eu posso fazer? Eu só tenho os livros da escola ou as apostilas da escola, e agora? Então você vai lidar com o que você tem, sabe? Você vai pegar as suas apostilas da escola, você vai estudar com base nelas, tentar absorver o máximo possível de informações, vai fazer anotações também. E lembre-se, fazer anotações é diferente de ficar marcando tudo com marca-texto. Então é realmente fazer anotações. Pega aquela coisa linda chamada caderno e usa, sabe? Mesmo estando em casa. Depois da aula com anotações, faça o quê? Um resumo do que você estudou. E o resumo é bem diferente da anotação, porque a anotação você coloca tudo que vem em mente, às vezes tudo que foi falado na aula, mas no resumo você não vai fazer isso, você vai colocar a essência daquele conteúdo. Isso é muito importante para que você realmente absorva o que é essencial daquele conteúdo, sabe? Seja para o teu aprendizado do colégio, seja para as provas que você queira fazer futuramente. Então sempre tenha o hábito de fazer um resumo quando você estudar. E na hora do seu resumo, você certamente vai perceber, vai deparar com algumas palavras que são importantes para aquele assunto. Então, por exemplo, você estudando literatura. A palavra objetiva é uma coisa que está presente na literatura, certo? Mas você não sabe o que significa objetiva. Então, antes de você surtar e pensar assim: mas a minha apostila tinha obrigação de explicar o que era objetiva. Ou então: mas a minha professora tinha obrigação de explicar o que era objetiva. Não tinha. Pega um dicionário, abre um dicionário, objetiva, significado, pronto. Marca o significado num post-it salva a vida nesse momento, e você coloca no seu caderno, porque aí quando você bater o olho naquela palavra, vai ter o significado ali, sabe? E tenta sempre trazer o significado pro teu dia a dia, tá bom? Então, entenda que sempre que você não entender uma palavra, tem que trazer pro seu dia a dia. Então, assim, fica muito mais fácil de você aprender o conteúdo. Depois que você fez o teu resumo, o que você vai ver? A tua escola disponibilizou pra você ali alguma resolução comentada
em relação àquele conteúdo? Se sim, perfeito, maravilhoso, assista e faça algumas marcações em relação àquela questão para que você aprenda ainda mais sobre a aplicação daquele conteúdo na prática. Se a escola não passou isso, você pode buscar uma questão comentada que seja de acordo com o perfil que a tua escola costuma cobrar, ou se você está estudando em casa para um vestibulinho, de acordo com o perfil do vestibulinho, ou para o Enem, de acordo com o perfil do Enem, para que você aprenda melhor como colocar aquele conteúdo em prática. Depois, resolver questões é importante também, mesmo estando em casa. Lilia, mas a minha escola não passou nenhuma questão. Você tem duas opções: pegar as da apostila que a tua escola usa e você resolver em casa mesmo aquelas questões até chegar à resposta correta. A outra opção, caso você consiga fazer isso, é pegar questões direcionadas e apropriadas ao perfil que a tua escola segue ou ao perfil da prova que você quer fazer, para que assim você pratique. Porque se você nunca praticar nos seus estudos, quando chegar uma prova, um concurso, um processo seletivo, um vestibular, um vestibulinho, você não vai conseguir aplicar aquele conhecimento. Então resolva questões. Uma questão? Não. Duas? Não. Umas 5 questões em média? Aí sim você pode considerar o suficiente, tá? Então pratique também sempre que você estudar, porque assim você em casa estará fazendo até mesmo mais do que você fazia muitas vezes na escola e com mais qualidade, sabe? Você vai perceber que quando você estuda com uma estrutura certa, você não precisa passar 6 horas para tentar entender uma regra de 3. Às vezes em 20 minutos você entende. Então é importante que você tenha isso em mente. O teu estudo tem que ser organizado na tua casa. Você precisa, sempre que não entender a palavra, pega um dicionário e pesquisa. Eu não tenho um dicionário Aurélio em casa. Não precisa ter um Aurélio em casa. Tem dicionário online também, tem o mesmo significado do Aurélio. Então você pode usar isso a teu favor nos seus estudos. Fazer revisões também é uma coisa que é importante, sabe? Então não é porque você está no meio de uma crise que você precisa ficar de braços cruzados esperando que tudo passe para que depois na escola os professores recuperem todo o aprendizado. Porque acredita em mim, na escola, mesmo que os professores passem os próximos 6 meses revisando todo o conteúdo, vai recuperar 0 aprendizado se você não tivesse esforçado nesse meio tempo. Então para de esperar que os outros ajam para ajudar você e comece a agir para se ajudar. Porque a pessoa mais interessada no seu aprendizado é só você mesmo, tá? Então se ajuda nos seus estudos. Se dedica em casa mesmo para que você estude. Tenha uma estrutura de estudos também, porque isso é eficiente e isso é uma coisa essencial para que você tenha um aprendizado com mais eficiência, um aprendizado melhor agora nesse momento principalmente, porque assim você vai consolidando o seu estudo. E o que acontece quando você consolida agora o seu estudo é que depois que a crise passar, depois que você voltar para a escola, você não vai sofrer aquele monte de problemas que as outras pessoas vão sofrer. Porque quem não fizer isso agora, quando as aulas voltarem, a pessoa vai ter esquecido todo o conteúdo que ela estudou. A pessoa vai ter esquecido conteúdos que ela viu poucos meses antes. A pessoa não vai ter aprendido coisas que seriam importantes para ela aprender os próximos tópicos. A pessoa vai ficar assim mais perdida que barata com baygon. A pessoa não vai conseguir retomar o ritmo. Ela vai achar que tá muito puxado pelo simples fato de que nesse momento ela ficou na moleza, sabe? Mesmo que a tua vida seja muito conturbada, o seu estudo é uma coisa importante pra você. Sempre foi e sempre será. Então é importante que você ache tempo pra ele e que você coloque essas tarefas relacionadas ao seu aprendizado. Então assim, você tem a apostila da escola, mesmo não tendo aula online, aproveita a apostila da escola. Você tem livro? Aproveita o livro. Tem aula online? Cara, que privilégio! Aproveita mais ainda, sabe? Então usa os recursos que você tem a seu favor. E você vai ver que muitas vezes o aprendizado vai ser melhor do que na sala de aula. Eu diversas vezes no ensino fundamental fiquei sem aulas por uma série de problemas que quem estuda em escola pública sabe. Então às vezes o professor simplesmente desistia daquela escola porque não aguentava mais. Aí eram 2, 3, 6 meses muitas vezes sem professor daquela matéria, sempre fazendo rodízio de aula, sabe? Tinha que ir pra uma outra sala pra aprender um conteúdo que muitas vezes a minha turma já tinha aprendido, ou então um conteúdo muito avançado pra gente, porque a gente ficava dividido em várias salas. E aí eu em casa, com conteúdo do livro, porque na época não tinha videoaula. Hoje em dia tem um facilitador muito grande que é a internet, mas quando eu era adolescente, o acesso à internet era uma coisa muito mais limitada do que hoje, era uma coisa muito mais difícil do que hoje. E aí muitas vezes, estudando em casa o conteúdo por conta própria, eu conseguia ter um aprendizado melhor do que na sala de aula, já que na sala de aula muitas vezes a minha professora de história, por exemplo, gastava 40 minutos tentando fazer uma chamada. E a aula dela tinha duração de 50 minutos, sabe? E eu não tô exagerando, era assim mesmo. E aí depois mais vários minutos tentando passar o conteúdo na lousa. E quando você tá em casa, se você tem disciplina pra você estudar, que é outra coisa importante, você consegue aprender o conteúdo muito mais rápido, sem gastar esse tempo todo, sem essa necessidade de ter que lidar com pessoas conversando, tagarelando o tempo todo, sabe? Outra coisa que é importante, se possível, não guarde dúvidas. Essa é uma coisa que eu falo muito com quem é meu aluno, seja da ETEC Power, enfim, que se você tem aquela dúvida em algum conteúdo, depois você tentou mesmo, tá? Não é, eu li a questão e não consegui resolver. Força o cérebro. Para de ser preguiçoso. Gente, o nosso cérebro é que nem músculo. Se a gente não exercita, ele atrofia. Eu lembro que no balé, muitas vezes a minha professora,
de alongamento, que também era a mesma de jazz, beijo Natânia maravilhosa, ela sentava nas minhas costas pra que eu conseguisse fazer borboleta. Porque eu ficava assim, professora, eu não vou conseguir, minha perna não encostava no chão. E ela falava, abaixa a coluna. Aí eu abaixava a coluna. Ela sentava nas minhas costas pra que eu conseguisse fazer borboleta. E essa é uma coisa que é muito comum no balé. Claro que ela não vai sentar jogando todo o peso dela, tá? Os professores de balé têm um jeito que eles conseguem fazer isso sem prejudicar a pessoa. Mas era pra que eu conseguisse gerar aquela flexibilidade, pra que eu conseguisse fazer aquele movimento que era tão importante. Então, se sempre que você deparar com a questão que você acha difícil, você pensar assim, é difícil, nem tentarei, você nunca vai aprender, entende? Sempre vai ter alguém resolvendo pra você. Só que no vestibulinho, no vestibular, no Enem, no concurso público, na prova de bolsas, vai ter alguém fazendo pra você? Não vai. Sinto dizer. Nem seu coleguinha do lado pode fazer por você. Se você levantar a mão pra pedir ajuda em um vestibular, você é expulso do vestibular. Você perde total a tua chance. Então, aprenda de agora a tentar antes de você pedir ajuda, sabe? Então, como eu falo, não guarde dúvidas. Mas antes de você mandar a dúvida desesperadamente, eu não consegui fazer isso, tenta 2, 3, 4, 5 vezes. Na quinta não deu certo, aí você pede ajuda. Porque assim o seu cérebro percebe que ele pelo menos teve o esforço, sabe? Você percebe que você não é aquela pessoa tão preguiçosa. Então você vai começando a desenvolver o teu raciocínio. E um outro ponto, quando você pedir ajuda depois de tentar 2, 3, 4, 5 vezes e alguém resolver ali com você ou pra você, preste atenção. Não queira simplesmente chegar à resposta. Então, por exemplo, na tua escola tem um plantão de dúvidas, né? Que nem a gente tem também nessa plataforma de estudos. Tem um plantão de dúvidas, você manda a dúvida, vai ter lá a resposta daquela dúvida. Então, o que acontece? Se você vai ter aquela resposta em vídeo ou escrita, enfim, que tem escola que prefere fazer escrita, eu honestamente acho muito mais vantajoso em vídeo, porque você aprende melhor, tem um aprendizado mais ativo, mais eficiente. Mas se a escola só consegue fazer em texto, pelo menos a escola está tirando suas dúvidas, né? Já é um ponto aí. Então, não seja a pessoa que quer só chegar à resposta e ver, tá, é assim que faz, pronto. Resolva junto durante a resolução, tá? A mesma coisa quando tiver, por exemplo, uma resolução no final da tua lista de questões de física ou de matemática. Resolva junto com a resolução. Quando você foi ali ver a resposta, depois que você tentou 5, 6 vezes e não conseguiu chegar. Porque aí o teu cérebro vai entender qual o passo a passo para chegar à resposta. Então, tudo que eu tô falando aqui se resume numa única coisa, no fim das contas. Que volta para aquilo de você ter responsabilidade pelo seu aprendizado. Porque a pessoa quer só acertar por acertar, quer ter a nota pela nota, ela não tá nem aí com o aprendizado dela. Ela só quer saber do boletim, sabe? E o boletim tem que ser uma consequência do teu aprendizado. E não uma coisa bonita para você ficar se exibindo com os amigos, tirando um 10 fake. Porque se você precisou que a professora respondesse para você, sinto muito, mas o conhecimento não foi seu, foi dela. Então não adianta nada você tirar uma nota alta com a professora respondendo para você ou ajudando você a fazer passinho por passinho daquela questãozinha, entende? Então tenha a responsabilidade pelo seu aprendizado. Basicamente o vídeo quase inteiro se resume a isso, com vários exemplos diferentes para que você consiga interiorizar. Porque se você não colocar isso na tua mente, se você pensa assim, tudo que ela falou é coisa de gente privilegiada que tem uma aula incrível acontecendo na escola, você vai continuar com o posicionamento de vítima. E sabe o que vai acontecer? Aquela palavrinha que ninguém gosta, fracasso. Porque as pessoas que se vitimizam o tempo todo nunca conseguem ter sucesso em nada na vida delas. E eu sei disso porque, infelizmente, algumas vezes eu me vitimizei também. Mas depois que eu passei a assumir a responsabilidade pelo meu aprendizado, assumir a responsabilidade pelo que eu queria, pelas minhas metas, eu comecei a ter resultado. Comecei a ter sucesso em áreas que eu nem imaginava que eu teria da minha vida, sabe? Então, se você quer ter sucesso, independentemente do que ele significa pra você, se responsabiliza pelo seu aprendizado, ok? Bom, e pra facilitar essa jornada, eu tenho um truquezinho prático pra você agora, que você pode fazer literalmente neste momento, que é você determinar quem você quer ser quando a crise passar. Então escreve isso em algum lugar, pode ser até aqui nos comentários mesmo, sabe? Quero ser a pessoa que concluiu os conteúdos que precisava para a prova que eu quero fazer. Quero ser a pessoa que vai voltar pra escola com conteúdo fresco na cabeça, porque eu me determinei. Quero ser a pessoa que vai voltar pra escola tendo muito menos dificuldade na matéria que antes parecia impossível. Então determina quem você quer ser. Porque se você não determina quem você quer ser, fica muito fácil você procrastinar, você cometer os velhos erros de sempre. Agora, se você é uma pessoa que determina que depois da crise você será pelo menos 1% melhor do que quem você era antes da crise, você vai ter muito mais facilidade para, nesse meio tempo, tomar atitudes que são importantes para que você consiga alcançar o patamar que você quer, entende? Então, quando a gente determina o que a gente quer ser, a gente já começa a eliminar atitudes que atrasam a gente, que
nos distanciam de quem a gente quer ser e a gente começa a se aproximar de ações que vão nos tornar quem a gente quer ser. Então escreve em algum lugar isso, pode ser aqui nos comentários se for mais fácil pra você não esquecer de fazer essa atividade, porque é uma coisa simples, mas é eficiente. E depois de algum tempo, se você colocar nos comentários, volta aqui quando a crise passar para que você veja se você conseguiu alcançar o que você queria. Se você conseguir alcançar pelo menos 50% do que você queria, já tá bom, tá? E bom, para te ajudar ainda mais, no dia 6 de outubro de 2020 vai acontecer um super aulão ao vivo, em que eu vou ajudar você a revolucionar os seus estudos nesse momento e aproveitar as próximas semanas para que no ano que vem você não tenha nenhum tipo de prejuízo em relação ao seu aprendizado. Ou seja, para que você passe nas provas que você quer passar, seja o Enem, FUVEST, FATEC, enfim, qualquer prova que você queira fazer, para que você consiga ter um aprendizado mais eficiente na escola, para que não seja aquela pessoa que vai ficar boiando nas aulas porque esqueceu todo o conteúdo, tá? Porque ainda faltam poucas semanas pro nosso ano acabar, mas essas poucas semanas podem ser aproveitadas. Então aproveita e se inscreve no aulão, o link tá logo na descrição desse vídeo. Além disso, não esqueça de se inscrever aqui no canal para acompanhar os próximos vídeos, clicar no gostei e me seguir no Instagram. Então é isso, um super abraço, a gente se vê no próximo vídeo e tchau!